500% ou mais com a estratégia chamada LIPS. Pô, será que vale a pena executar a estratégia? Será que não vale a pena? Mas que estratégia é essa? Como é que funciona? Quais são as nuances aí da estratégia? Como executar? Bom, é isso que eu quero falar aqui neste vídeo, tá? Alguns insights sobre essa estratégia, o que é, como é interessante executar esse tipo de posição. No Brasil vai ter uma expectativa, vai ter uma condição totalmente diferente, né, do que é nos Estados Unidos, principalmente pelas questões de alocação de margens, então você vai ver que muita coisa vale a pena, outras não. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, e se você ainda não está inscrito, ó, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal para receber as notificações sempre que novos vídeos forem para o ar. Toda terça e quinta-feira temos novos vídeos aqui, então não perde, dá uma conferida aí já no que soltamos anteriormente também, e aproveita para deixar o seu joinha, o seu like, que ajuda bastante a gente aqui no canal. Bom, o que são as estratégias chamadas de LIPS? Bom, os LIPS nada mais são do que compras de opções longas, compras de opções de compra. Então, ao invés de eu comprar um ativo, uma ação, eu compro o direito de comprar essa ação com validade de 2, 3 anos, então com um tempo muito mais à frente ali, porque se o mercado vier com a movimentação de alta, enfim, eu consigo pegar e surfar essa movimentação de alta sem necessariamente ter que comprar o ativo e até mesmo com um limite ali de perda que fica em cima justamente do valor que eu comprei essa opção. Então essa estratégia é bem abordada em algumas literaturas sobre o mercado de opções e esse tipo de estratégia, mas o primeiro ponto é entender, pô, será que eu compro essas opções simplesmente de ativos que eu acho que vão subir ou tem alguma coisa aí pra gente olhar? Eu acho que tudo vai partir principalmente aí da sua premissa de investimentos, né? Eu gosto muito de seguir essa premissa de investimentos dos grandes investidores que temos aí, o Warren Buffett, Benjamin Graham, Howard Marks, Jeremy Siegel, enfim, vários desses investidores que olham para principalmente os ciclos de mercado. Então o que a gente tem? Num ciclo de mercado onde está tudo pessimista, o valuation das coisas, a precificação dos ativos tende a ficar lá no chão, né? Na medida em que as coisas começam a se estabilizar, esse valuation tende a subir e muitas vezes quando a gente tem um otimismo exacerbado, as coisas ficam sobreprecificadas, com valuation lá em cima. A gente viu isso acontecer bastante há um tempo atrás na parte de tech, né? Então o valuation dos ativos de tecnologia estavam lá nas alturas quando começou o ciclo aí de aumento dos juros norte-americano, receio, medo aí de recessão, esse valuation foi para o chão também e eles ficam girando em torno dessa condição. Então o que esses grandes investidores fazem? Eles compram justamente em momentos de pessimismo, onde o valuation está lá no chão, e vende no momento ali de super otimismo. Então eles trabalham muito em cima do que é chamado de preço justo da ação. O que seria o preço justo da ação? Eles veem um ponto ali do valuation, do indicador de valuation de equilíbrio ali de longo prazo e fala: ah, se o ativo está negociando abaixo do seu valor justo ou valor intrínseco, eu compro, se está acima disso, eu vendo. Então trabalha principalmente em cima dessa ótica. Obviamente que se você tem ações que há uma expectativa de crescimento do seu lucro, esse valuation, né, essa expectativa de valorização do ativo, obviamente também vai subir. Bom, aqui eu separei alguns ativos, mercado brasileiro e mercado americano, para comentarmos um pouquinho mais. A gente tem aqui na minha telinha Petrobras, nesse momento aqui em que eu peguei o ativo, cotado ali a R$ 33,51. Então, a gente viu essa opção aqui, ó, com vencimento em 511 dias, para 17/10/2025. Então, qual que é o grande ponto? Faço a compra de uma opção, se eu tenho essa perspectiva de que o mercado vai continuar essa movimentação de alta. Se a gente pega aqui, né, o valuation ali da Petrobras, ela está negociando aproximadamente 2,3, 2,4 vezes o seu lucro por ação, que hoje está na casa ali dos seus 12 reais por ação. Obviamente, se tem as expectativas, isso vai envolver muito como é que vai ser a condição de mercado. Pô, será que o preço do barril de petróleo vai continuar subindo? Será que não? Será que vai ter intervenção do governo, aumentar a defasagem em cima dos preços? Será que não? Para esse lucro por ação continuar subindo? Enfim, o que a gente tem aqui, de fato, é uma estimativa
um valor médio de valuation, obviamente que tem os momentos de otimismo, o valuation está lá em cima, momentos de pessimismo, mas a gente tem um valor médio aqui, pelo menos dos últimos anos, girando na casa de 6,1 vezes aí o seu lucro por ação. Então, ainda que ela se estabilize e a projeção de crescimento do lucro por ação, na verdade, a gente tem uma projeção de queda desse lucro por ação, o que sugere voltar ali para casa de R$8, né? Então, mais uma vez, como eu falei, são estimativas e depende muito aí de todo o setor econômico, político, geopolítica, se vai ter guerra, se não vai, são coisas ali que estão um pouquinho fora do nosso controle. Mas bem, a gente tem aí, diríamos, esse preço de equilíbrio e a estimativa aí dos investidores. Se a gente vai pegar ali diversos analistas, diversos indicadores, né, utilizando fluxo de caixa descontado, análise de múltiplos de PL, a gente tem aqui o que seria, o que eles falam de um valor justo ali na casa dos R$54. Então o que seria esse LIP? Bom, seria uma compra de uma call, direito de comprar a ação, de vez de eu simplesmente comprar a ação e pagar R$33,51, eu pago aqui R$8,51 no lote, gasto R$851, e obviamente que se o ativo vier para essa região aqui, estou pagando R$8,51 nessa opção, e ela viria pelo menos para 20. Tá? Então aqui a gente já está falando de uma valorização mais expressiva nesse processo de valorização do ativo. Qual que é o grande ponto que a gente tem que ter cuidado? A gente não sabe, né, quando que vamos sair de um ciclo econômico, entrar em outro, quando que vai vir uma fase de otimismo, pessimismo, esses ciclos aí, um ciclo total onde passa por otimismo, pessimismo, tende a durar de 5 a 7 anos aproximadamente, é o que a gente viu aí também nos últimos anos, mas bom, o grande ponto é que eu estou comprando esse direito de comprar o ativo nos 34. Então qual que é o meu risco aqui? Pode até ser que venha esse ciclo de otimismo, mas pode ser que essa opção vença antes desse ciclo de otimismo vir. E aí você perderia o valor que foi alocado aqui nessa opção. Então o primeiro ponto que temos que observar é que essa opção obviamente tem um prazo de validade. Então é uma corrida aqui contra o tempo. Outra coisa que é importante observar eu estou pagando R$8,51 em cima da opção e o meu direito de comprar a ação está nos R$34. Então o que isso daqui me sugere? 34 mais 8,51, que em tese a minha compra, se eu exercer o meu direito, comprar a ação, eu teria uma compra do ativo na casa dos R$42,51. Obviamente que eu posso vender essa opção, posso fazer o controle dinâmico dos preços, principalmente para não deixar extrapolar esse valor aqui dos R$35, R$38. Então assim, dá para fazer esse controle dinâmico, mas é importante levar em consideração ali o cenário onde você vai exercer o direito de compra, de comprar o ativo nos 34, só que o seu custo médio de aquisição ficará nos 42,51. Podemos usar as opções curtas, os lançamentos das opções curtas, que têm vencimentos mais curtos, para reduzir esse custo de aquisição da opção e, obviamente, a gente reduz esse nosso preço final de compra do ativo, caso o mercado venha com essa movimentação de alta. E nesse caso aqui vai, como eu falei, me exigir R$851. O que na literatura sugere que você pegue opções que estão bem dentro do dinheiro. No Brasil é um pouco mais difícil por causa de liquidez. Não temos essa liquidez aqui no Brasil, esse tanto de opção disponível, compradores e vendedores ali para me dar liquidez. O que ele sugere é que eu pegasse uma opção, por exemplo, na casa dos R$15. Por quê? Porque o prêmio que eu pago em cima disso é bem pequeno. Ele tem um valor extrínseco baixo, então meu preço ficará muito próximo do que é o preço, meu custo final de aquisição ficaria muito próximo do que é o meu preço do ativo. E eles até fazem a analogia que comprar uma opção bem dentro do dinheiro, com pouca gordura, pouco prêmio de risco, é muito parecido a comprar uma ação, embora eu discorde principalmente porque a ação não vence, né? A opção sim.
Mas vamos lá. Eu tenho a possibilidade de pegar uma opção também que está um pouco mais fora do dinheiro. Veja que nos 45,75, comprando meu direito, o direito de comprar a ação nos R$ 45,75, pagando R$ 3,95 por isso daqui. Da mesma forma, se eu pegar aqui 45,75 mais 3,95, meu custo médio de aquisição ficaria lá nos 49,70. Se o ativo vier para casa dos R$ 55, R$ 54, essa opção, obviamente, estaria custando ali pelo menos R$ 10. Poderia vender a mercado essa opção ou simplesmente exercer o meu direito aí de comprar o ativo nos 45,75 e começar a ficar aí com essa diferença. Então tem esse potencial de valorização. Mais uma vez, podemos usar as opções, os vencimentos mais curtos, fazendo lançamento em cima desses direitos para reduzir o meu custo médio de aquisição. Então esse daqui é um exemplo para a Petrobras, que a gente não tem ainda uma expectativa de valorização ainda tão expressiva, embora ela esteja negociando abaixo do que é chamado ali de valor justo ou valor intrínseco. Então aqui temos algumas nuances aqui nesse sentido. Bom, vale a pena executar aqui esse tipo de estratégia? Não vale a pena executar esse tipo de estratégia? Uma possibilidade, uma coisa que você pode fazer é o seguinte: você trabalhar em cima do notional. Então vamos supor ali que você tem na casa dos R$ 10.000 e você gostaria de fazer uma alocação de 50% disso em Petrobras. Então ao invés de chegar lá e comprar a Petrobras, você pode comprar o direito. Ah, Léo, mas eu compraria R$ 5.000 em opções? Não, você vai fazer isso daqui com relação ao que é chamado de notional. Então nesse caso aqui, pegaria aproximadamente 200 opções. Você teria um custo ali, um gasto na casa de 395 vezes 2, 790. E caso você perca esse valor, o ativo não venha com esse processo, essa movimentação de valorização, você estaria perdendo ali aproximadamente 7%, 7,9% ali do seu capital, se porventura essa opção ali venha a virar pó. Então, de certa forma, você tem uma proteção. Diferente ali da ação, que se você compra ação, obviamente você vai ficar sofrendo com as oscilações do mercado. Se, sei lá, acontece alguma coisa com a Petrobras, ela vier ali para R$ 3 de novo. Isso não é um problema se tratando de médio e longo prazo, se você acredita nos fundamentos ali da empresa, porque isso é chamado de perda temporária ou perda gerencial, tá? É inerente ao mercado financeiro, ao risco de mercado. Só que qual que está o grande ponto aqui? Se você está num ativo que tem um pouco mais de risco. Então ativo, quando a gente fala risco, é a probabilidade de se ter uma perda permanente. E a perda permanente de longo prazo nas ações é uma empresa eventualmente vir a falir, vir a falência. Então, você pelo menos está blindado aqui dentro dessa condição. Se é uma empresa que possui um risco maior, esse risco de falência, e aí você consegue montar uma posição, aí sim travando, né, esse risco aí de mercado. Aqui para o mercado americano, eu peguei as ações da Paramount, que estão ali na casa de $11,78. E aí eu peguei uma opção para 830 dias, já bem dentro do dinheiro. E vocês vão ver, essa opção está custando R$ 6,45. Pô, R$ 6,45 mais o valor de exercício dela dos 7,50, beleza, você vai ver que o meu custo médio de aquisição, se eu exercesse o meu direito de compra da ação, ficaria nos R$ 13,95. Só que no mercado americano não faz tanto sentido isso daqui. Por quê? Bom, basicamente porque você vai gastar $645, só que quando você compra uma ação, ele te exige de margem só $597. O que você terá aqui nesse caso, obviamente, vai ser em cima da mesma condição que eu comentei, uma proteção contra uma eventual quebra da companhia. Então você fica com seu preço travado, seu limite de perda travado, que vai girar em cima desses 645. Esse 645 já tem uma representatividade muito maior, em cima do preço da ação, de
$178. Vai reduzir eventualmente sua perda se a companhia quebrar? Sim, mas você já tem uma representatividade maior. O que a gente tem ali para Paramount, né? Eu poderia falar até alguns aspectos aí fundamentalistas, que é uma empresa que está apontando ali o seu modelo de negócio. O lucro caiu bastante, principalmente por questões de investimento na parte de streaming, mas é uma empresa que detém os maiores canais de televisão aí do mundo e teria um colchão de receita melhor. Isso traz uma probabilidade da empresa quebrar menor. Obviamente tudo vai depender de gerência, gestão, as coisas podem mudar aí no meio do caminho, então essa seria uma forma de você se posicionar no ativo, ainda que com uma certa proteção. Só que aqui a gente vê essa defasagem, né? O que ele chama, se eu fosse comprar a ação, que ele faz de chamada de margem, que é de $597, e a compra da opção em si, $645. Então aqui para o mercado americano não vejo tanto sentido nesse aspecto aqui de, enfim, fazer a compra ou executar os LIPs. Agora, se eu pego uma opção que está um pouco mais fora do dinheiro, veja aqui, ó, na casa dos $15, e a expectativa de alvo aqui para o ativo está entre $30 e $40. Isso pegando lucro por ação médio dos últimos 10 anos, a expectativa de crescimento de lucro e tudo mais, a gente vê essa expectativa entre $30 e $40 ali no ativo. Obviamente, mais uma vez, isso é uma expectativa, vai depender de inúmeros fatores, taxa de juros, gestão e tudo mais, né? Mas o que a gente tem ali sugerido, né? E sugerido inclusive de preço justo para a ação seria na casa dos $16 e o projetado para os 30, 40. Mas o que a gente tem aqui é uma condição um pouco mais interessante, porque, bom, meu custo de aquisição, né? Na verdade, o meu gasto para comprar essa opção seria de $315. Obviamente, se eu estou pagando aqui $3,15 e meu direito de comprar o ativo está no $15, estou falando de um custo médio de aquisição de $18,15 se eventualmente o ativo vier com a movimentação de alta. Obviamente que se o ativo porventura vem ali para os seus $30, $40, é uma opção que vai dar pelo menos aí os seus $1.500, $2.500, né? Viria para casa dos seus $25, então $25. Então a gente já está falando aqui de uma valorização muito mais expressiva. Mesma coisa, vamos dizer que você está montando uma carteira lá, você tem $10 mil, você quer fazer uma alocação de 20% aqui no ativo, ao invés de você comprar a ação, entre 10% e 20% do ativo, você poderia fazer a compra dessa opção mais longa. Caso o exercício não aconteça, mesma coisa, você estaria limitando a sua perda de capital em 3,15% aí para os próximos 830 dias, né? Então, seria uma perda, digamos assim, diluída frente ao potencial que a gente tem ali de ganho mais expressivo. A gente não avalia aqui se a ação de fato vai subir ou não, olhando se tem esse potencial, onde está o preço justo, esse valor justo de equilíbrio ali de médio e longo prazo, quais são as projeções, o que o pessoal está olhando ali para o ativo e o que a gente coloca na balança, que é o retorno-risco. Então, se compensa o risco que eu estou tomando em cima ali da aquisição da companhia e o eventual retorno que isso aqui me oferece, né? Então, nesse sentido, nesse caso aqui, numa eventual compra de opção, aqui para mim faria muito mais sentido, mais pelo potencial de retorno que o ativo tem. Se a gente pega uma opção um pouquinho mais fora do dinheiro, na casa dos seus $20, nosso custo médio de aquisição vem para os 22,08 aqui aproximadamente, para os próximos 830 dias. Vê que o retorno ele diminui um pouco, se eventualmente vier para os 30, $40, e óbvio que também isso daqui vai entrar justamente nessas questões econômicas de quando que vai vir esse ciclo de otimismo. Não sabemos, né? Pode vir a qualquer momento, pode ficar dentro desse espaço ali de 5, 7 anos ou quem sabe mais, e também do que vai acontecer aí mundo afora. Mas aqui também conseguimos uma redução ali um pouco mais expressiva.
né? Então aqui eu já estou falando de 2,08% que eu coloco em risco se eu estiver fazendo uma alocação do meu capital com potencial de retorno, enfim, que seja também um pouquinho aí mais expressivo. Só que aqui o meu custo médio de aquisição já fica bem acima do que é o chamado ali de valor intrínseco da ação, o preço justo da ação. Então, neste caso, você abre mão de parte do retorno, pegando o ativo até um pouco caro, acima ali do seu preço justo, digamos assim, mas em compensação adiciona um pouco mais de proteção. E aí pergunta, beleza, Léo, você falou da estratégia, você deu alguns exemplos aí, mas vale a pena montar esse tipo de estratégia ou não? Eu acho que é interessante montar esse tipo de estratégia quando você tem essa ótica de investimento, tá? Não puramente ali especulação. Eu acho que o mercado vai subir porque tá XYZ, eu simplesmente compro ali a ação, compro a opção, mas sim você fazer uma análise do ativo, você entender, quais são os riscos, será que essa companhia de fato pode se complicar lá na frente, como é que está a composição do balanço dessa companhia, como é que estão os resultados, por que o resultado caiu, ou para onde que a empresa está apontando, para onde que ela está investindo, quais são os projetos em que ela está apostando, né? Então, eu acho que é importante fazer esse tipo de análise e uma eventual compra de LIPS, neste sentido aqui, eu acho legal se você quer blindar um pouco mais o seu capital. Você está olhando para uma empresa, uma companhia que você identifica ali que tem um grande potencial de retorno, mas tem um risco maior, é uma possibilidade, uma saída, fazer essa compra desses LIPS. Beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado aí do vídeo, falando um pouquinho da estratégia, uma ótica um pouco diferente, talvez diferente aí do que outras pessoas abordem, né? Olhando um pouquinho mais nesse viés fundamentalista de qualidade da empresa, de como que é feito a análise desses indicadores. Se tiver gostado, deixa o seu joinha aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e também um convite para uma aula que eu preparei falando de um ativo, uma mega companhia que ninguém está de olho aqui no mercado americano, que tem gerado para a gente de 50 até mais de $1.000 por semana, com as estratégias de renda com opções e uma empresa extremamente sólida e rentável. Então, se você quiser assistir essa aula, eu vou colocar um link aqui embaixo desse vídeo e aí você pode se inscrever e assistir essa aula. Ela deve sair do ar ali daqui a pouquinho, mas ainda dá tempo de você assistir. Então, é isso aí. Um grande abraço. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.